estamos aqui novamente, pessoal, para mais um vídeo aí para vocês. E nesse vídeo de hoje, pessoal, é a continuidade da nossa série de curiosidades aí sobre o SCP, né, gente? Que é um negócio bem bizarro, bem interessante, né? Aí, como vocês sabem, realmente bem estranho, né, gente? Aqueles fenômenos lá do SCP, né? Que esses militares aí chamam militares, mas na verdade são pessoas aí que escrevem essas histórias, né, gente? E trazem aí para a internet, né? E é bem interessante aqui. Eu estou seguindo aqui do SCP-011 até o 015, gente, que a gente parou o último episódio aí no SCP-010. Então, pessoal, antes da gente começar, eu peço a vocês que nos sigam aqui nas redes sociais que eu estou deixando aqui para facilitar aí para vocês. Instagram, Facebook, Twitter, pessoal. E vamos lá para mais essa série de curiosidades aí sobre o SCP. SCP-011 e a área ao seu redor devem ser limpos uma vez por dia por razões de segurança, pessoal. A limpeza deve ser começada pelo menos 30 minutos antes do pôr do sol. A limpeza deve ser sempre feita por meio ou pelo menos 2 funcionários que devem notar e reportar qualquer fato incomum sobre o objeto ou sobre a limpeza. Vejam aí que interessante. Na impossibilidade de efetuar a limpeza do objeto por mais de 2 dias, os moradores locais devem ser avisados para não se aproximarem do item. O SCP-011 é uma estátua em memória à Guerra Civil Americana, localizada em Woodstock, Vermont. A estátua retrata um jovem soldado segurando uma espingarda ao seu lado e foi esculpida em granito obtido próximo ao local. Ocasionalmente o SCP-011 pode ser observado levantando sua espingarda para tentar balear pássaros. Vejam aí que interessante, que bizarro, né, gente? Que tentam pousar ou defecar no objeto. Relatórios detalham que seus movimentos produzem rangidos suaves, sem gerar qualquer tipo de dano estrutural. Estranhamente, apesar de ter sido notado que o objeto só é carregado com balas de pólvora de granito, né, gente? Os tiros produzidos pela arma do objeto são similares aos de uma equivalente mundana, que também não é danificada pelos disparos. Apesar dos seus esforços, certa quantidade de matéria fecal ocasionalmente atinge o SCP-011, que torna-se angustiado quando grandes quantidades de fezes se acumulam no objeto, chegando ao extremo de disparar contra humanos em raras ocasiões. Veja que história engraçada, né, gente? Sinistra aí, bem resenha mesmo aí, como esses historiadores fazem isso. Bem interessante, gente, como é que uma estátua fica com raiva por estar sendo defecada em sua cabeça por pássaros aí, gente. E ela segura essa espingarda do lado aí de pedra também, né, gente? E ela aponta as espingardas para o pássaro, como vocês veem aqui na imagem que eu estou deixando para vocês, e atira nos pássaros para matar com balas do próprio material que ela é feita, gente. Vejam aí que interessante. Que história realmente sem lógica, né, gente? Tá aí nesse SCP, né? É cada história bem criada aí por esses escritores, né? Cada interessante, aí cada tipo de invenção bem interessante, né, gente? Aí realmente muito a história delas, pessoal, é realmente muito bem criada, né? É uma ficção aí que parece ser real, mas na verdade não é, né, gente? Agora vamos para o SCP-012. O que seria o SCP-012, gente? O SCP-012 deve ser sempre mantido em uma sala escura. Se o objeto for exposto à luz ou observado através de uma frequência de onda diferente de infravermelha, os envolvidos devem ser submetidos imediatamente a avaliações físicas e mentais. O objeto deve permanecer guardado em uma caixa blindada com ferro e suspensa do teto com uma distância mínima de 2,5 metros do piso, parede e qualquer aberturas da sala. Vejam aí, gente, que interessante, né?
essa contenção aí, segundo eles, desse SCP-012, que vocês não imaginam nem o que é, gente. O SCP-012 foi adquirido pelo arqueólogo K.M. Sandoval durante uma escavação em um túmulo recente, destruído por uma tempestade do norte da Itália. Vejam aí que interessante a história, realmente muito bem criada, né, gente? Essa ficção aí. O objeto parte de uma partitura musical manuscrita intitulada Sobre o Monte Gólgota. Aparenta estar incompleto a tinta vermelha, preta e azul no objeto, que se pensava tratar-se de algum tipo de uma tinta feita de bagas ou outra origem natural, foi posteriormente identificada como sangue humano de diversos indivíduos. 2 membros da primeira equipe a localizar a partitura sucumbiram à loucura, tentando utilizar o próprio sangue para terminar essa composição, que para eles, né, gente, seria... não tinha como terminar, né, gente? Seria uma composição que é impossível de ser terminada, né? Resultando em hemorragia maciça e ferimentos internos. Após investigações iniciais, diversas cobaias tiveram acesso ao objeto em todos os casos. As vítimas se automutilaram para usar seu sangue para completar essa partitura, que era quase que impossível terminar. Veja aí que interessante essa história, realmente muito bem criada, né? Apesar de ser uma ficção, né? Resultando em sintomas de psicose e ferimentos maciços. As cobaias que conseguiram terminar uma parte da composição cometeram suicídio imediatamente, declarando que a tal partitura era impossível de ser terminada, gente. Ou seja, eles tentaram terminar aí a todo custo essa partitura, que era impossível, né, gente? E acabaram se suicidando por não conseguir dar fim a essa melodia dessa música aí, gente, que é realmente uma música bastante macabra, né, pelo que eles contam aqui na história, né, gente? Então esse objeto aí, segundo eles, encontra-se contido nessa sala lá da Fundação SCP, né, gente? Para ninguém se aproximar e se mutilar tentando terminar essa melodia novamente. História realmente muito bem criada, né, gente? Bem interessante aí, mais essa lenda aí do SCP. E vamos agora para o SCP-013. O SCP-013 deve ser mantido em um cofre de armazenamento seguro no sítio 66. Indivíduos expostos devem ser monitorados para verificação de eventuais diferenças entre seus comportamentos. Vejam aí que interessante. Indivíduos expostos devem ser entrevistados diariamente e mudanças em suas percepções devem ser registradas. SCP-013 é a designação coletiva de 242 cigarros que demonstram a mesma anomalia. O detalhe externo comum entre todos os 242 objetos é a presença de palavras Blue Lady. Por que Blue Lady? Vocês vão ver aí que interessante aí na história essa questão dele ser com esse nome Blue Lady, ou Dama Azul, né, como ele mesmo cita aqui. Manuscrita em cada cigarro com caneta azul. Cobaias, ao consumir o SCP-013 por inalação, começam a se ver como uma mulher específica, mas não identificada. Indivíduos afetados descrevem a mulher, gente, como tendo entre 25 e 35 anos de idade, mais ou menos, né? Aproximadamente 1,60 m de altura e peso estimado entre 50 e 55 quilos. Veja aí que interessante, gente. Essa tal mulher, Dama Azul, que segundo eles conta, quem fumar esse cigarro vai se ver como uma mulher aí na frente do espelho. Realmente muito interessante nessa história aqui. O povo já não tem mais o que criar, né? Realmente muito interessante, é uma grande fábula aí. Parece coisa de filme. Outros detalhes incluem a presença de cabelo curto e escuro, olhos azuis e uso de batom azul brilhante. Imediatamente após o consumo do SCP-013, as cobaias se veem seus reflexos em todas as superfícies como sendo de uma mulher ao decorrer das semanas seguintes. Começam gradualmente a aceitar que seus corpos refletem
as características da mulher tal aí, dama azul, né, gente? Uma mulher de vestido longo aí, totalmente azul, né? Com bustierzinho aí, bem chique, né, gente? Como se fosse aquelas damas de antigamente aí, com vestido na cor azul. Todas as mudanças são exclusivamente mentais. O corpo dos indivíduos não é extremamente alterado, só a sua percepção de si mesmo. Ou seja, ele se vê, mas na verdade o corpo dele não alterou em nada, gente. Mas quando ele se olha no espelho, segundo eles, ele se vê como uma mulher aí, como está dizendo aqui, de vestido azul, né, gente? Essas alterações são permanentes e não podem ser revertidas. Ou seja, se vê por uma mulher, vai se ver assim para sempre, gente. Veja aí que interessante. Mais essa lenda aí 013 do SCP, que eu deixo aqui a imagem para vocês aí dessa história, né, gente? Esse fato aí que eles contam aqui no SCP, gente. Essa fundação aí que alguns dizem ser real, outros dizem que não é real, né, gente? E vai assim, vai da crença de cada um. O SCP-014, gente. SCP-014 deve ser mantido no sítio em uma cadeira com braço, de preferência voltada para uma janela. Música deve ser reproduzida regularmente. A seleção musical não deve incluir nenhuma obra composta após o ano de 1937. Tem que ser músicas aí para esse SCP até o ano de 1937. Passou disso, gente, já corre um risco aí quem estiver perto desse SCP. O aposento do SCP-014 deve ser constantemente monitorado por câmeras de segurança. O SCP-014 é um caucasiano do sexo masculino com a aparência de cerca de 30 anos de idade, cabelo preto, olhos castanhos e rosto arredondado. Registros indicam que seu nome é Robert Chatfield, internado em 1915 no Asilo Norte, em Connecticut, por insanidade delirante, afirmando que teria sido amaldiçoado a viver para sempre e que por esse motivo estava sendo lentamente transformado em concreto. Ou seja, um homem aí que era doente mental e ele acabou sendo internado nesse hospício aí na cidade de Connecticut, que eu não sei nem se existe essa cidade, né, gente? Por insanidade delirante, né? E seria amaldiçoado a viver numa cadeira e seu corpo estaria se transformando em cimento, né, gente? Veja aí que bizarro essa história, que negócio mais sem lógica, que ficção, né, gente? O asilo foi fechado em 1937 e seus pacientes transferidos para outras instituições. O SCP-014 atraiu e atrai a atenção da fundação em 1920, né, gente? Segundo eles, aí nessa época ele atraiu, né, a atenção dessa fundação e segundo eles na época ainda atrai, né, gente? Mas hoje, como já está em 2020, isso aí já não se fala mais. Após a proliferação de rumores sobre um paciente psiquiátrico que se demonstrava completamente imóvel e incapaz de manifestar qualquer sinal de envelhecimento, ou seja, ele não envelhecia, né, gente? Aí investigações determinaram que a aquisição do objeto era necessária. O SCP-014 possui as aparências exteriores de um homem comum, como uma pessoa comum aí, mas não parece envelhecer nem possui qualquer sinal de metabolismo. Ele não come, bebe ou transpira ou demonstra qualquer sinal vital, ou seja, ele é como se ele estivesse morto, gente, né? Aí, mas ele está vivo e sentado nessa cadeira, segundo conta a lenda aqui, né? Viveu nessa época aí. Respira somente para falar e fora seus olhos, o aparelho vocal é completamente imóvel. Seu corpo nunca demonstrou sinais de úlceras de pressão, apesar de vir mantendo a mesma posição há décadas. Nem sua musculatura pareceu atrofiada. O SCP-014 é capaz de conversar novamente. Ele fala, gente, agora veja a contradição aí nessa história, né? Ora ele diz que ele não fala, que ele não movimenta a boca, que ele não se mexia, e outra hora que ele já entra em contradição com ele, com a própria história que ele mesmo criou, dizendo que ele é capaz de conversar normalmente, gente. Veja a contradição
Daí vocês tiram o fake que tem nessa história, né? E que isso aqui realmente é uma ficção aí. Não foi tão bem criada, gente, né? Como vocês viram aqui, porque tem essas contradições aí durante a história, né, gente? Então, é uma ficção aí totalmente inexistente. Esse SCP-014, né? Vamos agora para o SCP-015, que é outro negócio bizarro também aí, gente. O transporte do SCP-015 é impossível e a contenção é feita em sua própria localização. Uma lacuna de pelo menos 2 metros deve ser sempre mantida ao redor da construção que contém o SCP-015 e nenhuma estrutura de nenhum tipo deve entrar em contato com a estrutura de contenção atual que está aí, o SCP-015, né, segundo eles, né, gente? Explorações são permitidas, mas somente em times de 3 pessoas, utilizando linhas de segurança e rastreadores por GPS. Qualquer protuberância manifestada pelo SCP-015 deve ser tampada e selada imediatamente, e o novo local deve ser registrado e catalogado sem nenhuma ação agressiva que deveria ser tomada dentro do SCP-015. Não pode ter nenhuma alteração nele, não pode ter nenhuma agressão contra ele. Veja por quê. Nenhuma ferramenta manual ou elétrica deve ser levada para dentro do SCP-015. Nenhum reparo ou manutenção deve ser executada em qualquer parte desse SCP. Porque ele diz que nenhuma manutenção pode ser executada nesse SCP. Imagine o que é o SCP-015. É uma massa de canos, dutos, caldeiras e outros itens de encanamento que preenchem o armazém por completo. Os canos aparentam crescer quando não são observados, tentando se conectar a estruturas vizinhas através de sistemas subterrâneos de esgoto e fornecimento de água. O SCP-015 contém, em estimativa atual, mais de 190 quilômetros de dutos, com diâmetros que variam de 2,5 cm até mais de 1 metro. Veja aí que interessante, né, gente? Onde ele diz aqui que esse encanamento ele é capaz por si só de se abranger aí para mais distância, né, gente? Ou seja, ele aumenta o tamanho dele sozinho, como se ele estivesse vivo. Veja aí que ficção interessante, né, gente? E alguns canos parecem novos, enquanto os outros aparentam ter ferrugem e vazamento. Foram encontrados aí dutos compostos, vejam aí de que ele é feito, gente. De osso, madeira, aço, cinzas compactadas, carne humana, vidro e granito. Vejam aí, gente. Onde é que vocês já viram por aí um cano feito de cinzas compactadas, de madeira, de pele humana, de carne humana, né, gente? Veja que interessante aí essa história aqui, né, que fala essa bizarrice total aí sobre esse encanamento, né, gente? Dentro desse grande armazém que, segundo eles, não pode nem ser aberto, né, gente? Para entrar nesse local teria que ser totalmente protegido com roupas especiais, né? Então não foi encontrado nenhum duto feito de PVC, cobre ou qualquer outro material tradicional que é utilizado aí nas encanações residenciais ou industriais, né? Eles reagem à presença de ferramentas e a agressões. Qualquer indivíduo em tentativa de consertar ou danificar o SCP-015, ele é capaz de desencadear uma reação. Canos perto da vítima irão estourar. Se a pessoa tentar consertar ou mexer nele, eles irão estourar perto dessa vítima que se encontra ali, que estava mexendo, tentando fazer alguma coisa lá, pulverizando-a com seu conteúdo por vários segundos. Ou seja, ele vai e joga como se fosse um ácido na vítima até que não sobe mais nada daquela pessoa que tentou mexer ou consertar ele, né, gente? Veja aí que bizarro. Por vários segundos antes de cessar repentinamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais essas lendas bizarras aqui do SCP e totalmente ou completamente ficcionais aí, gente. Porque realmente são coisas aí, como vocês veem, que eles mesmos já entram em contradição aí na história ao propriamente contar essas histórias, porque alguns dizem ser verdade, outros dizem que não é, gente. Outros dizem que há documentos que comprovam a autenticidade da existência dessas coisas que contam aqui no SCP, gente.
Mas é isso, né? Eu trouxe aqui para vocês a continuação, como prometido. Tem muito mais SCPs aí na frente para estar trazendo para vocês, gente. E nós seguiremos aí com essa série aqui no nosso canal Cleber Medeiros Variedades e Lendas, para que vocês conheçam todos esses SCPs que contam aí nesse site da internet, gente, nessa fundação aí bastante bizarra. Eu espero que vocês tenham gostado e nos sigam aqui nas redes sociais, que estou deixando aqui novamente: Instagram, Twitter e Facebook, pessoal. Eu quero dar uma força aqui antes de terminar a um canal de um grande amigo meu aí, que é o canal do Lorde Sinistro, gente, aí, que é um canal aí chamado Casas Sinistras e Assombradas, como vocês já conhecem. Eu quero deixar aquele forte abraço para meu amigo Lorde, né? Passem lá, deem aquela força para ele lá no canal dele, gente. Se inscrevam, deixem o like, comentem, que ele é uma pessoa excelente que realmente merece o nosso apoio total aqui no canal Cleber Medeiros Variedades e Lendas, assim como outros grandes parceiros que nós temos atualmente aqui no nosso canal, gente. Ok? E não esqueçam de dar aquela força também aqui para o nosso canal. Se inscrevam, deixem o like, comentem, pessoal, e conto com todos vocês para continuar crescendo aí nessa plataforma que vocês sabem que exige muita dedicação e não é fácil para chegar lá, gente, mas eu conto com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima!